A morte de Francisco Vanderlei Luiz, em frente ao STF, autoridades e políticos de esquerda estão explorando o episódio de forma política e até usando o tom de deboche para se referir à morte do chaveiro conhecido como Tio França. Há uma corrente na internet que questiona, inclusive, se ele se matou mesmo ou se foi morto por guardas do Supremo. Estava conversando com um amigo meu que tem contato com muitos peritos, e aí começam já a questionar se ele morreu por conta da explosão ali dos fogos que ele carregava, ou se foi morto pelos agentes de segurança que estavam ali no STF. Fato é que ele está longe de ser um homem-bomba, né, descrito pela velha imprensa, e os ministros do Supremo aproveitaram o episódio para tentar enterrar a anistia a envolvidos no 8 de janeiro. O Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, afirmou que não há como perdoar antes de condenar. Ao longo dos meses de novembro e dezembro, após bloqueio de estradas, milhares de pessoas acamparam nas portas de quartéis por todo o país, pedindo desrespeito ao resultado das eleições e golpe de Estado. Muitos deles insuflados pela afirmação criminosamente mentirosa de que teria havido fraude nas eleições. No dia 8 de janeiro de 2023, milhares de pessoas, mancomunadas via redes sociais e com a grave cumplicidade de autoridades, invadiram e depredaram a sede dos três poderes da República. Relativamente a esse último episódio, algumas pessoas foram da indignação à pena, procurando naturalizar o absurdo. Não veem que dão um incentivo para que o mesmo tipo de comportamento ocorra outras vezes. Querem perdoar sem antes sequer condenar. Sem citar Jair Bolsonaro, o ministro Gilmar Mendes relacionou o episódio de quarta-feira, da última quarta, com o governo do ex-presidente. Em redes sociais, ao que se diz, o cidadão atacava o Supremo e difundia teorias da conspiração contra autoridades, deixando claras as suas intenções. Como Vossa Excelência acaba de fazer, a reconstrução histórica dos últimos acontecimentos nacionais demonstra que o ocorrido na noite de ontem não é um fato, infelizmente, não é um fato isolado. Muito embora o extremismo e a intolerância tenham atingido o paroxismo em 8 de janeiro de 2023, a ideologia rasteira que inspirou a tentativa de golpe de Estado não surgiu subitamente. Pelo contrário, o discurso de ódio, o fanatismo político e a indústria de desinformação foram largamente estimulados no governo anterior. Fruto de um sectarismo infértil, o radicalismo político graçou nas eleições de 2018, em uma campanha caracterizada pela ampla utilização das redes sociais para a difusão de ódio, ataques pessoais e fake news. Num discurso no Conselho Nacional do Ministério Público em Brasília, Alexandre de Moraes afirmou que o episódio não é um caso isolado. Mas o que ocorreu ontem não é um fato isolado do contexto. Queira Deus, e a Polícia Federal vai analisar, e os autos já estão com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso, para analisar, a presidência que analisa eventual prevenção em relação às demais investigações já em curso, mas, como eu disse, queira Deus que seja um ato isolado, esse ato, mas no contexto, é um contexto que se iniciou lá atrás, quando o gabinete do ódio, o famoso gabinete do ódio, começou a destilar discurso de ódio contra as instituições, contra o Supremo Tribunal Federal, principalmente, contra a autonomia do Judiciário, contra o Supremo Tribunal Federal, não só como instituição, mas contra as pessoas, os ministros do Supremo Tribunal Federal. E Janja da Silva chamou o tio França de bestão e, sem perceber, desmontou a narrativa da esquerda
de que ele era um homem-bomba terrorista. A gente convidou o ministro Alexandre de Moraes, que tem sido um grande parceiro nessa questão das fake news e tal, por mais que seja difícil, ele está enfrentando, e por conta do que aconteceu em Brasília, inacreditavelmente aconteceu em Brasília essa semana, e o bestão lá acabou se matando com fogo de artifício, mas enfim, é incrível. Mas a gente ri, mas é sério, gente, é sério. Olha só o que faz as redes sociais na mente das pessoas, né? Então, ele, por uma questão de segurança, ele também não... Ele estava confirmado aqui nesse painel junto com vocês, mas a gente agradece já a disposição dele de estar vindo aqui para dialogar com a gente. Bom, é uma sensibilidade, né? É um respeito ao ser humano impressionante, e se a gente lembrar de acontecimentos recentes, Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, naquele caso do empresário que estava ali delatando o PCC, o Barroso disse: o denunciante do PCC, isso numa sessão no STF, psicografou uma mensagem aqui que ele não foi bem defendido pela Polícia Militar de São Paulo, e deu uma risada. O Barroso fez piada também sobre as ações de reparos e indenizações pelos danos e prejuízos provocados pelo rompimento da barragem lá em Mariana, em Minas Gerais. Ele mandou essa com 170 bilhões de reais, dá para passar um bom fim de semana. Só para lembrar que 19 pessoas morreram naquela tragédia, 600 ficaram desabrigadas e mais de 1 milhão de pessoas, 1.200.000 pessoas, ficaram sem acesso à água potável, consta. Então, o que dizer desses comentários da Janja, esse último, e do Luiz Roberto Barroso, que eles têm o mesmo tom. Essa é a turma da tolerância, né? Deixa eles falarem, Lacombe, deixa, porque eles mostram assim o embuste, inclusive, de todas essas narrativas falaciosas, né? Em poucas palavras, a primeira-dama, e querendo ou não, é a primeira-dama do Brasil, né? Ela conseguiu dizer que o bestão, um sujeito que chega ao desespero de se matar, se é que se matou, estava com um rojão, fogos de artifício, então não era bomba, não era atentado terrorista, coisa alguma, que o Alexandre de Moraes é um parceiro deles, né? Todas as narrativas indo para o saco, ainda cria uma crise diplomática, mandando o Elon Musk do nada, né? E se ferrar, para ser delicado aqui. Veja, Lacombe, tudo nesse caso do tio França aí tá muito estranho, né? Agora pegou fogo a casa dele e a responsável teria sido sua ex-mulher, que também não bateria muito bem da cabeça. Enfim, não sei se é queima de arquivo, não sei o que aconteceu. Não obstante todas essas narrativas de uma continuidade do gabinete do ódio e tudo, o contexto, blá, 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 né? O que temos de factual é o único político, a única autoridade que sofreu um atentado terrorista e quase perdeu a vida foi Jair Bolsonaro. Esse foi o único. Quem foi o responsável? Adélio Bispo, alguém ligado ao PSOL, que tinha log na Câmara naquele dia, que uma banca de advogados caríssimos chegou de avião para ajudá-lo, e que depois o delegado responsável pela investigação, coincidentemente, é o mesmo que vai investigar esse caso agora. Né? E que a própria família, temos aqui o filho do presidente que pode atestar isso, a própria família não ficou, digamos assim, satisfeita, né, com o desenrolar das investigações. Então, isso é o que temos de factual. A imprensa, totalmente irresponsável, leviana, já tentando fazer um elo com o bolsonarismo desse pobre coitado aí, né? Ele seria um extremista de centro, um isentão radical, se a gente quiser, porque ele estava dizendo ali que não queria nem Lula nem Bolsonaro na política. Mas como ele foi candidato a vereador pelo PL em 2020, quando o Bolsonaro nem era do partido, tentaram criar um elo e tudo mais. Naquele ano, a coligação do partido era com o PDT. Né? Vai ver que o Ciro Gomes tem alguma ligação. O fato é que o sujeito estava se colocando pelo fim da polarização, um discurso muito parecido, inclusive, com esses membros do STF. Pode ter sido um caso de suicídio, de desespero, pode ter sido um caso de ele ter sido abatido, a gente não sabe ao certo. O que a gente sabe é que não foi um caso de terrorismo. E é curioso, Lacombe, que a mesma turma que passou a falar terrorismo, 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 não chama o Hamas de terrorismo. Aliás, vamos para as incoerências e faltas de lógica.
O ministro Alexandre de Moraes disse que o problema é a impunidade que gera mais agressividade nessas pessoas. Mas esse sujeito, coitado aí, o tio França, deixou uma mensagem no espelho do apartamento que ele alugou, dizendo que ia se vingar ali justamente do caso da Débora, que usou a cabeleireira, sem nenhum antecedente criminal, mãe de 2 meninos, que usou um batom para pichar numa estátua aquilo que o Barroso disse, perdeu o mané, não a mola. Né? Então, é óbvio que ele está dizendo o contrário do que disse o Alexandre de Moraes. A punição foi severa demais, foi excessiva demais. Que impunidade é essa que condena a 14, 15, 17 anos de prisão quem não cometeu crime algum, enquanto solta pela porta da frente traficantes que devolvem dinheiro e helicóptero e lancha de traficantes, o próprio STF, que vai lá e protege todos os marginais e corruptos do Brasil. Não tem um preso da Lava Jato. Sérgio Cabral, viciado, confesso, em crime, né, condenado a 400 anos de prisão, está solto com a rede social ativa. Eu não tenho rede social, estou sob censura. Mas o Sérgio Cabral tá. O Lula voltou à cena do crime com a ajuda do Alckmin. E não tem ninguém preso, tem um condenado. Sabe quem? Fernando Collor de Mello, que agora rejeitaram o recurso dele. O que ele fez de diferente desses outros todos? Do Sérgio Cabral, meu Deus? Já sei, ele apoiou Jair Bolsonaro. Esse pessoal sequer esconde o que está acontecendo. Não tem lógica, não tem coerência e não tem direito, não tem lei. Aliás, sequer era o foro adequado, né? O STF investigar esse caso. Mas cai no Alexandre de Moraes de forma coincidente também. Né? É tudo absurdo demais e tudo que eles têm é narrativa, nada além de narrativa. Todo tirano age dizendo que está protegendo a democracia. Nenhum tirano confessa seus crimes e suas intenções. Mas o que está muito claro é que essa turma não quer a pacificação. O Rogério Marinho gravou um bom vídeo pedindo pacificação. O ex-presidente Jair Bolsonaro escreveu um belo tweet, uma bela mensagem propondo pacificação, mas esses ministros não querem. Por quê? Porque a única coisa que eles aceitam é que a direita que despertou jamais participe de novo da política. Eles aceitam pacificar o país, desde que mais da metade da população esteja fora do jogo democrático. Isso não podemos aceitar.